senhores senadores e senadoras, servidores, pessoas, todos os brasileiros que nos acompanham. Dando prosseguimento aos trabalhos de fiscalização por mim realizados no âmbito desta Comissão Parlamentar de Inquérito da CPI, a CPI da pandemia no Senado Federal, apresentei relatório parcial elaborado com base na análise dos documentos recebidos por esta comissão relativos à fiscalização dos recursos federais utilizados no combate à pandemia do coronavírus no meu estado de Mato Grosso do Sul. Nós recebemos 29 processos de 11 órgãos diferentes que totalizaram, pasmem, 88.804 páginas de documentos que foram analisados digitalmente. Analisar todos esses documentos foi um trabalho árduo que demandou a dedicação de um grupo de trabalho de assessores técnicos que criei e coordenei especialmente para essa missão. Dos processos fiscalizados, 6 foram arquivados por não apresentarem indícios de irregularidades e 25 estão em processo de acompanhamento e fiscalização com requerimento de informações. Ainda com requerimento de informações, porque alguns gestores estão em débito com esta CPI. Esse relatório apresenta os processos analisados e os respectivos encaminhamentos realizados para que as medidas judiciais sejam tomadas e a fiscalização dos recursos federais destinados ao Mato Grosso do Sul continue no âmbito dos órgãos federais e estaduais competentes. É importante deixar claro que não faltaram recursos, isso eu ouvi do presidente do Hospital Regional ontem em visita ao hospital, e só para o Mato Grosso do Sul foram cerca de R$ 481.777.525,51 em recursos federais para combater a pandemia e, frente aos indícios de ilícitos encontrados nos processos analisados, recebidos pela CPI ou identificados no portal de transparência do Estado, nossos trabalhos de fiscalização devem ser contínuos, imbuídos de dedicação e perseverança. Esses recursos foram enviados para salvar vidas e a minha equipe continuará fiscalizando como cada centavo do recurso público foi e está sendo gasto no Mato Grosso do Sul no combate à pandemia. A complexidade da fiscalização perpassa pelo fato de a Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, ter liberado a contratação e aquisição com dispensa de licitação nas ações de combate à pandemia. Essa lei foi aprovada com o objetivo de agilizar os processos de contratação para salvar vidas. No entanto, infelizmente, ficou claro que muitos gestores não dão valor à vida de nossos cidadãos, pois utilizaram essa liberdade emergencial para desviar recursos. Além da análise da documentação de Mato Grosso do Sul recebida nessa CPI, também estamos fazendo uma varredura no portal da transparência do meu estado, em todos os portais dos municípios, e encontramos falhas graves na transparência, pois diversos portais não apresentam todos os documentos relativos aos processos de contratação ou aquisição para o combate ao Covid-19. A legislação atual de compras durante a pandemia obriga os gestores públicos a disponibilizarem imediatamente todos os documentos, visando garantir a integridade do processo, viabilizar a análise documental e a promover a efetiva fiscalização pelo controle social. Todos os indícios de irregularidades que encontramos no Mato Grosso do Sul estão sendo encaminhados aos órgãos de controle competentes. No âmbito nacional, a pandemia mostrou que nós precisamos rever o Pacto Federativo, na esfera econômica e na perspectiva de governança pública. Neste momento tão difícil, onde era fundamental que as 3 esferas de governo jogassem no mesmo time para salvar vidas, nós vimos a discórdia crescer e separar o Brasil dentro de campo. E para piorar, as torcidas organizadas fizeram o desfavor de propagar notícias falsas que confundiram a população e agravaram a crise.
Nós perdemos a chance de dar um exemplo positivo para o mundo. Com os bilhões de reais que foram investidos no SUS, poderíamos ter resolvido muitos dos problemas atuais, fortalecido as carreiras profissionais e saído da crise com um sistema mais forte, competente e equipado. Infelizmente, não foi isso que aconteceu. Ainda utilizando a metáfora do futebol, é importante deixar claro que a legislação aborda com objetividade as competências e responsabilidades dos nossos jogadores da área de saúde. A legislação atual define que o governo federal, estados e municípios, além do Distrito Federal, devem atuar juntos definindo o planejamento, as diretrizes, os objetivos, as metas, as ações e os serviços que garantam o acesso da população à saúde. Eles têm a responsabilidade de promover a estratificação do risco, visando o manejo das condições crônicas baseadas em análises epidemiológicas. Na teoria, parece que está tudo certo, mas neste momento crítico, o que vimos em campo foi um time que brigou muito, reagiu tardiamente aos problemas encontrados e jogou sem união. O problema é que as ferramentas de transparência que temos não são suficientes para que a fiscalização ocorra de forma preventiva. Gostaria de citar aqui um estudo da London School of Economics que avaliou o desperdício público na Itália num período de 6 anos. Os pesquisadores separaram o desperdício em 2 categorias. Primeiro, o desperdício ativo, que seria a corrupção, e o desperdício passivo, que seria a incompetência. E, para surpresa da comunidade internacional, a incompetência responde por 83% e a corrupção por 17% dos recursos públicos desperdiçados na Itália. Essa pesquisa tem sido utilizada como base referencial por pesquisadores do Tribunal de Contas da União, aqui no nosso país, para estudos sobre transparência na governança pública brasileira. Até agora, foram enviados 509,1 bilhões de reais para o combate à pandemia. Não faltou dinheiro, faltou governança, controle, competência e transparência executiva, além do fato de haver faltado, em alguns casos, caráter. A pandemia deixou claro que temos um problema gravíssimo de governança pública e por isso eu quero finalizar este relatório destacando que precisamos conversar francamente sobre a transparência na governança das políticas públicas do governo federal, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Para isso, fiz 2 sugestões e por conta do tempo eu vou disponibilizar nas minhas redes sociais, mas temos sim propostas. E eu gostaria de, por fim, me solidarizar às famílias que perderam seus entes queridos, aos órfãos e parabenizar esta comissão parlamentar de inquérito pelo Fundo Especial aos Órfãos deste país. Quero homenagear todos aqueles que trabalharam e trabalham na linha de frente do combate à pandemia, como os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os médicos e os profissionais da segurança pública. Quero ressaltar também o espírito de companheirismo da bancada feminina, as colegas Simone Tebet, nossa líder, senadora Elisiane Gama, senadora Leila Barros, senadora Cátia Abreu, senadora Zenaide Maia, que de forma remota sempre ficou até o final das sessões acompanhando tudo de forma ímpar. Quero agradecer ao presidente Omar Aziz por nos ter dado espaço para que pudéssemos contribuir com o nosso país, com os brasileiros, inclusive que nos trouxeram documentos e nos municiaram de informações, como foi o caso dos internautas. E aqui, hoje em especial, quero agradecer ao Flávio Lima, um internauta. Em seu nome, Flávio, quero agradecer a participação de todos, que nos trouxeram também o alento que nós precisávamos nesse momento de tanto ódio nas redes sociais, um ódio cego, sem nenhuma razoabilidade.
Quero agradecer a todos os servidores do Senado Federal pela presteza, aos depoentes que foram instados a se expor. Muitos deles sofreram prejuízos com essa exposição. E eu sinto muito em relação àqueles de boa fé que estiveram aqui, mas eu não nutro o mesmo sentimento em relação a todos os depoentes que estiveram aqui, mas que são pessoas de má fé. Não posso deixar de agradecer também a coragem desses médicos e daquelas pessoas que ousaram dizer a coragem. Abraham Lincoln já dizia que frequentemente é necessário mais coragem para ousar fazer o certo do que temer fazer o errado. E, por fim, falando em coragem, eu gostaria aqui de expor a minha admiração em relação àqueles gestores que não cumprem a legislação. E, mal acostumados com a conduta permissiva dos órgãos que têm a obrigação de investigar e punir, além, e pior, muito pior, da condescendência de parte da população, gestores que deixam a desejar. E eu tenho aqui, em minhas mãos, ofícios desta CPI para estados, municípios, enfim, mas em especial quero destacar aqui em resposta à minha obrigação, que é de prestar contas ao Mato Grosso do Sul. Eu tenho aqui um ofício para o prefeito Marcos Marcelo Trade, prefeito da capital Campo Grande, em que, respondendo a esta CPI, disse que os documentos que a CPI requisitou estão disponibilizados no link da transparência. E detalhe aqui, mal colocados, mal arranjados, a ponto de você não conseguir analisar nenhum documento ali. E aí, em relação aos documentos, eu estou aqui com a resposta do ofício, em relação aos documentos solicitados pela Comissão Parlamentar de Inquérito, solicitamos a Vossa Excelência dilação de prazo por mais 30 dias, considerando que na Prefeitura Municipal de Campo Grande, os processos administrativos tramitam em meio físico, sendo necessária a digitalização de um grande volume de documentos. Primeiro, neste momento da nossa história, a gente tem processo físico caminhando em grande volume, sendo que a legislação que nós aprovamos aqui, a Lei 13.979, determina, apesar da dispensa de licitação, determina no parágrafo 2º do artigo 4º que todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta lei serão imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de computadores, enfim. Muito claro aqui. A questão é, a CPI acabou, mas a fiscalização dos recursos não acabou. Sugiro que todos os demais senadores requisitem a esta CPI a farta documentação que existe acerca dos estados e municípios, que estão disponíveis para todos nós, e dizer que eu aguardei até agora, desde o dia, o prefeito Marcos Trade, de Campo Grande, pediu, no dia 28 de maio de 2021, 30 dias para disponibilizar os documentos pelo site não quero cometer nenhuma injustiça, mas pelo site, senhor presidente, essa documentação não chegou ou não me foi disponibilizada. Então, não quero cometer nenhuma injustiça, mas quero dizer ao prefeito que eu aguardei até agora a chegada dessa documentação faltante. Espero que os demais 78 municípios do Mato Grosso do Sul nos tragam. Então, aguardei até agora e digo ao prefeito que ele que me aguarde a partir de agora. Muito obrigada. Agradeço Vossa Excelência, senadora Soraya Tronic. Eu queria